O Corão diz, no capítulo 17, Isra, verso de número 110, o chame de Deus ou Senhor da Misericórdia. Qualquer nome que você o chame, a ele pertence os mais belos nomes. Você pode chamar a Deus por qualquer nome, mas precisa ser um nome bonito. Tem que ser um nome que Deus mesmo o deu, e esse nome não pode trazer a figura de alguém à sua mente. E no Alcorão existem 99 nomes dados a Deus, o mais misericordioso, aquele que possui maior compaixão, aquele que tudo sabe, e o mais popular é Alá. E esse verso que diz que a Deus pertence os mais belos nomes, além de estar presente no capítulo 17, verso 110, também está presente no capítulo 7, verso 180, capítulo 20, verso 8, e também capítulo 59, verso 24, onde todos dizem que a Deus pertence os mais belos nomes. E existem alguns critérios a respeito dos nomes e os atributos de Deus. Precisa ser o nome que Ele mesmo deu, e além disso, precisa ser um nome único. Por exemplo, a maioria de nós sabe que o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. Se eu tiver que dar um atributo a Neil Armstrong e disser que ele é um astronauta, não é um atributo único, mesmo que ele seja um astronauta, porque existem milhares de astronautas. Se nós revertermos a pergunta, e se nós colocarmos dessa maneira, quem é um astronauta? A resposta não será Neil Armstrong. A resposta pode ser 1000 pessoas diferentes. Se eu disser que Neil Armstrong é um americano, existem milhões de americanos. Se eu perguntar quem é americano, você pode me dar milhares de nomes. Não é um atributo único que pertence a Neil Armstrong. Então, se eu precisar dar um atributo único a Neil Armstrong, eu tenho que dizer que ele foi o primeiro a pisar na Lua. Porque se nós revertermos e perguntarmos quem foi o primeiro homem a pisar na Lua, a resposta será Neil Armstrong. Da mesma maneira, quando se dá um atributo a Deus, esse atributo tem que ser único. Se eu disser que Deus construiu um prédio, quem pode criar um prédio? Muitas pessoas podem. Mas se você disser Ele é o Criador, ou Criador do Universo, quem é o Criador do Universo? Deus Todo-Poderoso. O mais misericordioso. Quem é o mais misericordioso? A resposta é uma só, Deus. Então, o nome e o atributo dados a Deus têm que ser únicos e pertencerem apenas a Deus e ninguém mais. Algumas pessoas dizem, mas por que apenas um Deus? Por que não pode haver muitos deuses? Se existissem muitos deuses, eles estariam lutando entre eles. Nós encontramos isso em algumas mitologias, como a grega e a nórdica, mas também em algumas religiões, onde temos deuses lutando contra deuses. Um Deus lutando com o outro. Um Deus ajudando o outro Deus a lutar contra o terceiro Deus. Você consegue acreditar em um Deus que pode ser derrotado? E outras pessoas dizem, por que não pode haver diferentes deuses? Um para o céu, outro para o sol, outro para o vento, outro para a água. Imagine se existisse um Deus para cada coisa, cada um com poder sobre o seu pequeno território. É mais racional acreditar que existe um Deus com controle sobre todas as coisas do que vários deuses lutando entre si e cuidando de coisas diferentes. E por essa razão o Alcorão diz, no capítulo 21, Anbiya, verso número 22, se existisse nos céus ou na terra deuses no lugar dele, que é o Deus Todo-Poderoso, tanto os céus quanto a terra estariam em ruínas. Está escrito no capítulo 23, Mu'minun, verso número 91. Deus nunca teve um filho ou filha, nem mesmo existe nenhum Deus além dele. Se existisse, cada Deus pegaria sua criação e deixaria de um lado e tentaria superar os outros deuses. Certamente estariam lutando entre eles, assim como vimos na mitologia. O melhor e mais lógico é apenas um Deus, todo-poderoso, com controle sobre todas as coisas. E por essa razão, se você ler os livros das principais religiões do mundo, todas essas escrituras dizem que Deus é um só, que Ele não possui imagens e não foi criado, que Ele é um e único, absoluto e eterno, não existe nada como Ele. E com o passar do tempo, muitas das escrituras foi alterado, exceto o Alcorão. E Deus diz no capítulo 2, Bacará, verso de número 79. Ai daqueles que escrevem com suas próprias mãos uma revelação e dizem, isto veio de Deus, a fim de fazer dinheiro vendendo por um preço insignificante.
Ai deles, pelo que suas mãos escreveram e por aquilo que ganharam. Então o Alcorão registrou que pessoas escreveram as revelações com suas próprias mãos e disseram, isso veio de Deus. Com o passar do tempo, todas as escrituras que vieram antes do Alcorão foram alteradas, e já que elas não eram a última e definitiva revelação de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso achou que não seria necessário as mantê-las em seu estado puro. Mas mesmo que as escrituras anteriores tenham sido corrompidas e manipuladas, mesmo com as mudanças, existe nelas uma parte que é pura, onde você vai encontrar menção ao monoteísmo, à unidade de Deus, que Ele não possui nenhuma imagem, que Ele não foi criado, que Ele é um e único, e que não existe nada como Ele. Se você acredita em um conceito de Deus, esse deve ser de acordo com as suas escrituras.